Essa é a SBS em português. Descubra mais reportagens na página sbs.com.au/português. Pais de crianças que nascem ou crescem fora do seu país de origem podem enfrentar dificuldades para manter o elo dessas crianças com o idioma nativo e a cultura do seu país. Aqui na Austrália, desde 2017, o projeto Raízes Brasileiras oferece uma educação complementar bilíngue às crianças australiano-brasileiras e promove a língua portuguesa e a cultura brasileira entre famílias australianas de todas as origens culturais. O projeto, que surgiu em um grupo de mães brasileiras em Brisbane, já ensinou mais de 200 crianças, abriu 20 grupos, realizou diversos eventos comunitários, seminários e chegou a outras cidades de Queensland, como Gold Coast e Sunshine Coast. Eu converso agora com a idealizadora, diretora e coordenadora pedagógica do projeto, Lilian Fleury, que é mãe, linguista, pesquisadora e professora. Lilian, como surgiu a ideia do projeto? Foi meio como um projeto inicialmente pessoal, no tentar conciliar o ser mãe de duas crianças que estavam crescendo trilingües aqui na Austrália e as minhas pesquisas e meu trabalho como ensino de português como segunda língua e língua primeira, né? Eu trabalhei muito tempo. E depois, assim, aqui, como mãe, eu vim descobrindo a língua de herança, né? Aqui, criando as crianças bilíngues, trilíngues. Então, ela veio dessa ideia de uma necessidade minha, da minha família, da minha comunidade, dos meus colegas, dos meus amigos, das pessoas que me rodeavam aqui também, e de um interesse de pesquisa mesmo, que me veio na área. Então, a gente iniciou de um playgroup que a gente tinha, quando eu notei que meu filho mais velho, que antes só falava português no playgroup, com os amiguinhos, tudo, quando ele entrou no prep, aí quando ele se encontrava com esses amiguinhos, começava a falar inglês. E isso daí, então, começou a nos tiçar, a falar o que a gente pode fazer, né? Então, nos aproximamos das pessoas, das mães desse playgroup, e adotamos essa ideia e fomos trabalhando um pouco aqui juntos, vendo como que articulava isso para funcionar. E eu acabei abraçando esse projeto em pesquisa e tocando em frente e assumindo mesmo essa jornada, né, de linguista, de mãe e de coordenadora pedagógica também agora. Qual é o maior desafio que os pais imigrantes, os pais vindos de outros países aqui para a Austrália, enfrentam para que seus filhos se mantenham interessados pelo aprendizado da língua nativa, da língua de origem dos pais e também da cultura do país de origem das próprias crianças ou dos pais delas? Essa é uma pergunta bastante interessante, bastante complexa, assim, se for tentar responder a todos os casos, né? E, assim, uma coisa que a gente tem que entender é que as crianças, elas vão aprender a língua quando essa língua ela é significativa, quando ela é presente na vida dela e quando isso faz parte do que ela é. E ser parte do que ela é uma coisa que a gente, como pai, tem um controle por um tempo, mas depois não tem mais esse controle, né? Então, eu acho que o grande desafio é pensar nesse momento em que a gente tem o controle da linguagem, da aquisição da linguagem das crianças, pensar o que eu, como praticamente único provedor dessa língua, o que eu faço, né, para passar. Agora, a língua também, a gente tem que pensar que ela é social, ela não é uma coisa que simplesmente a pessoa ela adquire isoladamente. Para ser significativa, ela precisa ser falada ao redor dessa criança. Então, só uma mãe falando com ela vai dar um vocabulário, ela vai dar um entendimento básico da casa, das coisas básicas, mas o mundo da criança vai se desenvolvendo, ela vai se desapegando da família, vai se criando mais vínculo com o social e, eventualmente, essa linguagem que a mãe está dando, que o pai está dando, não é suficiente para ela se expressar em toda a sua plenitude, né? O desafio é como manter sozinho e como mantermos uma família bilíngue, sendo que nós nos encontramos mais sozinhos e que nós temos parâmetros de aprendizagem, de entender a linguagem, a aquisição linguística a partir de um modelo monolíngue. Então, muitos julgamentos que a gente faz de que se está certo ou errado, se eu deveria ou não falar desse jeito com meus filhos ou não,
ele vem de um julgamento, de um conhecimento meu, de experiência minha monolíngue, e eu vou buscar ajudas, geralmente, aqui na escola, por exemplo, né, aqui na Austrália, que também é um ambiente monolíngue. Então, eu acho que a escola comunitária, ela junta esse grupo de pais comprometidos em passar essa linguagem, porque vê isso daí como um fator importante na relação. Então, assim, eu acho que a gente faz esse grupo de pessoas comprometidas e torna isso significativo, torna isso social, torna a linguagem um elemento que é parte do que a criança é ou cresce sendo. Se ela cresce sendo monolíngue, falando inglês e só dentro do inglês somente, ela vai se ver assim. E a mãe é aquela que tem a cultura, a língua portuguesa acaba sendo da mãe, não dela. Então, se ela está isolada dessa comunidade, desse meio, ela acaba também não adotando essa identidade como dela. Esse é o desafio, é se juntar, é articular o que também a gente vai ensinar através dessa língua, né? Não é só montar um grupo e falar, mas é manter isso acontecendo num período de 10 anos, que é o período que ela está adquirindo a língua, né? A criança começa do zero até a puberdade. E depois da puberdade, ela já fixa o seu jeito de falar. Então, o nosso desafio está em manter esses 10 anos a linguagem como significativa e social. Nesse sentido, então, de que forma vocês pensaram e planejaram o projeto para que as crianças se interessassem realmente, tivessem esse contato frequente com a língua e de uma forma social, como você disse? A primeira coisa que eu percebi é que o foco é a criança, mas o foco é mais que a criança, é a família. É a gente educar os pais a manter-se falando em português. Por incrível que pareça, parece tão simples a gente falar a nossa língua com o nosso filho, né? Mas o que se mostra nas pesquisas é que é realmente o contrário. A língua de herança, ela é uma língua que ela tende a ser perdida. A característica dela é que ela vai ser falada, adquirida até os 5 anos, quando a criança está completamente dependente da família e em contato com os pais, mas que depois ela se perde, né, com o passar do tempo. Então, a gente se organizou num grupo, começamos a divulgar, muitas pessoas começaram a se interessar em dar aula, em ensinar alguma coisa que sabia, pessoas da universidade também, eu comecei a apresentar isso daí dentro do ambiente universitário, e vieram pesquisadores brasileiros, né, que falaram que podiam dar aula de alguma coisa, ensinar. Então, a gente sempre, na verdade, é sempre uma articulação de eventos, uma articulação de aulas que sejam ligados um com o outro. Então, assim, se eu falo uma coisa no começo do ano, no final do ano, aquela coisa ela vai ser retomada de um outro jeito, dando uma outra experiência. Então, é oferecer para as crianças uma série de experiências em que vem a sua família envolvida de uma forma ativa, né, na história. E, acima de tudo, no meu ver, é ouvir o que as crianças querem e qual é a importância daquela língua para aquelas crianças. Porque o que eu sinto também é que tem crianças que a família fala inglês e que ela não se identifica tanto com português, então ela não vê um motivo para falar. E às vezes o motivo é aquela amizade que ela forma com aquele menino, com aquela criança. Mas que eles também falam inglês entre eles. Então, como que a gente estimula o engajamento deles em português? Eu acho que essa é a grande pergunta. Isso é o que a gente tenta sempre trabalhar com os pais, mas principalmente perguntar para as crianças o que elas querem aprender, que projeto elas querem desenvolver, o que é interessante para elas. Por exemplo, agora eles vieram falando que querem aprender violão. Então, aí veio o Arthur Rocha, o professor músico excelente, educador também de música. Ele veio com uma proposta de ensinar a história da música caipira, sertaneja, através daí trabalhar com a história, a linguagem, várias coisas, né? Mas também ver o que as crianças têm para dar, qual é o conhecimento que elas vêm prévio do que elas chegam na escola, elas sabem um pouco de violão, elas sabem um pouco de piano, como que a gente pode articular isso daí? Então, é um espaço também de criação deles, de ser quem eles querem ser, mas em português. É um espaço que pode se tornar um clubinho para eles, pode se tornar aquilo que eles querem, mas tem que ter esse apoio da escola, do diretor, dos pais, dessa articulação comunitária. Então, os adultos fazem isso e as crianças mostram
esse interesse. Então, a gente trabalha para cumprir também o interesse da criança, junto, trazendo também, sempre incorporando ali um elemento que eles desconhecem, que eles passam a conhecer quando a gente apresenta, né? Como o projeto é desenvolvido na prática? Vocês têm um espaço físico? Existe uma frequência para essas aulas? Como funciona isso hoje? O Raízes Brasileiras, ele está adotando um tempo assim, de encontro quinzenalmente, final de semana, sábado, né? Muita gente falou assim, mas por que não toda semana? Porque toda semana se categoriza, quando a gente tem muita frequência das aulas, é porque a gente precisa de muito contato com aquela língua para continuar adquirindo. É como aconteceu comigo com o inglês, né? Eu precisava, quanto mais contato, mais input eu tinha e eu conseguia adquirir. Mas essas crianças, elas têm todo esse input dentro de casa. E a escola, ela é um momento de encontro, de evento em grupo, em que eles vão encontrar esses amigos. Então, por isso, quinzenalmente. A gente planeja o ano, né? O ano ele tem uma linha, um tema, uma temática. Em torno daquela temática, a gente vai desenvolvendo projetos a cada termo. Então, cada termo teria... A gente trabalha com, por exemplo, brincadeiras regionais, depois outro termo a gente trabalha com experimentação também, experimentos, ciências, etc., né? Mas tudo dentro de uma linha que vai fazendo uma viagem, por exemplo, ao redor do Brasil. Então, a professora está falando das regiões, ela está falando de uma geografia brasileira, da cultura, ela traz elementos culturais brasileiros na sala de aula, mas, no final, a gente está desenvolvendo uma brincadeira. Então, ele vai misturando esses elementos de uma forma que as crianças estão se interagindo lá, estão falando, estão produzindo, estão perguntando, estão escutando, estão lendo, estão ouvindo, estão escrevendo. A linguagem, ela está viva. Vocês desenvolvem atividades que envolvem os alunos em trabalhos colaborativos com as comunidades do seu entorno. Como é que isso funciona? Deixa eu te falar com exemplos, né? Nós estávamos falando sobre o boi-bumbá. Veio uma história sobre o boi-bumbá e as crianças ficaram curiosas sobre o boi-bumbá. E a gente, então, começou a desenvolver pesquisa sobre isso. Eles pesquisaram várias regiões do boi-bumbá, como que passava. A gente tinha recebido também uma doação de um boi velho, um boi antigo que tinha servido. A gente reformou aquele boi, fizemos aquele boi bonitinho, estudamos a história, a narração do boi. Eles ensaiaram a festa do boi e depois a gente montou uma festa do Dia das Crianças e eles apresentaram aquilo lá. Então, aquilo lá veio com uma peça para todas as crianças, veio em português. Então, crianças que não participam do projeto, não estão inscritas no projeto, elas puderam nessa festa ter esse acesso a essa cultura, né? E as crianças se apropriaram daquele boi como uma coisa regional deles também. Aí eles deram o nome do boi Bob, Boy of Brisbane. Eles transformam aquilo como também uma parte deles, né? Então, esse é um tipo de trabalho. Por exemplo, o trabalho com a comunidade veio na elaboração de uma festa, que era uma festa exclusivamente em português, e as crianças apresentando o resultado de uma pesquisa naquela festa. Você falou sobre crianças inscritas no projeto. Como isso funciona? Como uma família, uma criança pode ter acesso ao projeto, a essas atividades? Está acontecendo em Brisbane, as famílias se inscrevem no online, preenchem o formulário e se inscrevem, e elas são os que vão sponsorar o projeto, na verdade. O projeto está buscando sponsorship grants, aplicação de grants também. É com as FIIs dos pais que vai ser pago os serviços envolvidos, né? E os gastos, com espaço, com tudo. Sunshine Coast e Gold Coast, trabalhamos com 2 grupos de pais em cada região. O Raízes, ele formou esses grupos, essas comunidades, educamos como fazer, etc. E as comunidades, então, se sentiram empoderadas de continuar fazendo esse serviço naquela localidade, né? Fazendo no mesmo estilo, na mesma concepção, digamos assim, de trabalho comunitário. E o que você destaca, Lilian, como as conquistas do projeto até agora, com relação mesmo ao engajamento das crianças que estão sendo criadas aqui na Austrália com a língua portuguesa, com a cultura brasileira? Eu sinto da família que chega um certo alívio de poder contar com pessoas que estão com o mesmo objetivo, né? E as crianças, eu tenho um grupo que é do meu filho também, que já está há 5 anos, né, com a gente.
E eles não conseguem pensar em não existir o Raízes. Para eles, o Raízes é como se fosse aquele grupinho da rua, assim, que você brinca, sabe? Que você inventa, que você cria, que você canta e tem música e tem o jeito que eles podem ser do jeito deles. Eu acho que, para mim, a gratificação é ver diretamente como mãe, sabe? É ver nos meus filhos essa segurança que eles têm da cultura deles, a segurança que eles têm de falar 3 línguas, no caso deles, que eles não se sentem coagidos diante de nada assim, que possa coagir pela questão étnica ou pela questão linguística deles de se expressar. E são crianças que percebem assim, uma capacidade de entender o mundo de uma forma bastante ampla, entender questões culturais, nuances culturais, humor. Se eu falar para o meu filho, você consegue imaginar a sua vida sem falar português? Ele fala assim, nossa, eu não entenderia minha avó. Ou seja, assim, como que poderia isso acontecer, sabe? Eu não consegui entender uma piada que você conta ou quem você é, né? Então, acho que essa gratificação, ela vem no dia a dia, sabe? Assim, de eu ver o grupo feito, esse grupo que se permite expressar na sua própria força. Ninguém está dizendo para eles o que é ser brasileiro. Eles estão dizendo deles mesmos, da boca deles. E isso eles demonstram cada dia de aula, cada discussão, cada opinião que eles colocam, cada proposta, né, que eles fazem, do que eles querem fazer no próximo ano. Então, isso para mim é o que fica, sabe? Essa geração que eu estou criando aberta para o mundo. E eles também aprendem a aprender línguas de uma forma muito natural. Lilian, parabéns por esse belo trabalho. Muito obrigada pela entrevista para a SBS em português. Desejo vida longa ao Raízes Brasileiras. Ai, Mariana, muito obrigada a você pelo convite. Foi um prazer. Curta, compartilhe e comente. Siga a SBS em português no Facebook.